Filme Guerra Civil 2016. Fazem 8 anos que esse filme estreou, né? Vão fazer 9 anos. É um filme que eu guardo muito no meu coração. Ele bateu muito minhas expectativas, tá? Eu lembro de sair do cinema extremamente empolgado, extasiado. Claro que, na medida do possível, eles adaptaram a Guerra Civil dos quadrinhos, né? E eles trouxeram não exatamente igual, é uma adaptação para o cinema, mas ainda assim eu considero que ele ficou ótimo, tá? E ele é, até hoje, um dos melhores filmes que a Marvel já fez. Ele é uma obra-prima, sim, com certeza. E, pô, eu lembro que na época, né, existia na internet, o marketing se apoiou muito nisso, né? O marketing, ele incentivou muito essa disputa. Quem era Team Cap e quem era Team Stark, né? Você tinha que escolher, você está do lado de quem? Do Capitão América ou do Homem de Ferro? E eu e a minha família, a gente foi assistir todo mundo com camiseta do Capitão América. Eu acho que você deve ter visto aí na thumb. Foi muito legal. E claro que eu sou do time do Capitão América. Por que não? Né? Por quê? Porque seria correto o governo ter controle dos super-heróis, né? E obrigar os super-heróis a revelarem a identidade deles, né? Inclusive, o General Ross, que era quem, eh, quem pressionou os Vingadores para assinar o Tratado de Sokovia, ele é ninguém mais, ninguém menos do que o cara que criou o Abominável no filme do Hulk de 2008, né? E, cara, uma coisa que eu falei muito na internet na época, e eu vou dizer aqui, as pessoas que eram Team Stark, né, só eram por causa do ator, por causa do Robert Downey Jr., porque gostavam muito dele. Então, o que você via na realidade era assim, cara, por que que você é, por que que você está do lado do Capitão América? Claro, porque não é certo que o governo tenha controle dos super-heróis, né? Então, ou seja, é um motivo racional, né? Aí você pergunta pro colega, por que que você está do lado do Homem de Ferro? Porque eu sou fã do Robert Downey Jr. Era isso que se via na internet naquela época, né? E por isso que o lado do Capitão América era o certo, assim. Eu acho que, vamos lá, 8 anos que o filme foi lançado, né? Se você ainda acredita que o lado do Capitão América era o errado, cara, eu acho que você deveria voltar lá e dar uma outra chance para o filme, né? Porque eu acho que você não entendeu. Ah, mas o Buck matou os pais do Tony Stark. Cara, a Hydra controlava a mente do Buck Barnes, né? E ele não sabia. O Stark, ele só não aceita isso, não aceitou isso, né? Porque o ego e a imaturidade dele não permitiram que ele pensasse em outra pessoa além dele, né, cara? É complicado. E existem até as comparações que eu queria trazer, né? Porque há quem diga, né? Não, mas o Tony Stark ele é maior do que o Steve Rogers. E definitivamente não, né? Porque sem a armadura, né? O Tony Stark, ele é um sujeito mesquinho. Vamos lá. Antes que vocês falem, não, mas ele se sacrificou em Vingadores Ultimato. Eu estou falando do Tony Stark da época de Guerra Civil. É um Tony Stark pré-Thanos, tá?
Então, ele é um sujeito mesquinho, sujeito metido, riquinho, egocêntrico, egoísta, que só pensa nele mesmo. E o Steve Rogers sem o soro do super soldado? Honesto, companheiro, fiel, patriota, justiceiro, pensa nos outros, não desiste dos amigos. Né? E as pessoas ainda têm coragem de dizer, né, que o Tony Stark ele era maior, né? Seria maior do que o Steve Rogers. Tô falando era pré-Thanos, antes que vocês venham me xingar. Tá? E é porque existe uma força, né, cara, que ela é mais poderosa do que a magia do Doutor Estranho, ela é mais poderosa do que a tecnologia do Tony Stark, ela é mais que a nuclear, que foi a que criou o Incrível Hulk, né, ou de qualquer gema do infinito, né, que é a força de vontade. E Capitão América Primeiro Vingador mostra como Steve Rogers é grande, tá? Mostra como Steve Rogers é grande. Cara, responda honestamente. Se você fosse um Vingador, você assinaria o Tratado de Sokovia? Nunca que eu assinaria. Né? Como que o General Ross ele tem moral para falar pelo governo? Ele ajudou a criar o Abominável. O governo do General Ross é o mesmo governo que soltou um míssil em Nova York em 2012, Vingadores 1. E até hoje tem. Até hoje, vamos lá. Pré-Thanos. Né? Pré-estalo, né? Até aquela época onde, na época da Guerra Civil, poderiam ter infiltrados da Hydra no governo ou na SHIELD. Então, quem é o General Ross para sugerir um tratado desses? Para ter controle absoluto dos super-heróis? Não é isso? E para acabar, né, para acabar com isso, né, aquilo, né, em Vingadores 1, o Tony Stark, ele até fala, né, pro Steve Rogers, herói como você nasceu de um laboratório de experiências, né, o que você tem de especial? E aí você corta pra cena em Primeiro Vingador, onde o Steve Rogers, ele se joga em uma, em uma granada, sem soro de super soldado, sem nada, apenas aquele menino franzino do Brooklyn se joga em uma granada para impedir, né, que seus companheiros, para entregar a própria vida, né, ali no exército, no batalhão. Quem o Tony Stark pensa que é para perguntar ao Steve Rogers o que ele tem de especial? Mas eu tenho que confessar, né, que depois que eu assisti Vingadores Ultimato, o Tony Stark ele subiu no meu conceito. Né? Eu odiava ele, realmente. Sempre odiei. Só fazia merda e só se achava, né? Mas depois de Vingadores Ultimato, eu comecei a ver ele realmente. Ele ganhou uma figura de herói. Né? Ali ele subiu no meu conceito.